Olá, pessoas! Seja bem-vindo, meninos e meninas, aqui nesse estudo de Kabbalah, ok? Bom, pessoas, a gente tem que basear no sentido de que Deus disse que o ouro e a prata é dele. Ele falou que é dele, ok? Mas ele tem uma entidade, um ser que cuida das finanças, que é o dinheiro, que é a moeda. A palavra moeda, ela já é dito por um nome de circulante. Ok, pessoas? Bom, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Que essa semente possa cair em terra fértil e que essa semente possa abrir o entendimento de todos que querem sim ter o dinheiro como o seu escravo, o seu amigo, o seu parceiro, o seu confidente e aquele que sim vai te proporcionar tudo que você precisa e até o que você não precisa. Porque normalmente o Criador, ele age da seguinte forma: o Criador, ele não te dá o que você pede, mas te dá o que você necessita. Na comunidade judaica, nós, judeus, nós temos muitas pessoas que não são ditamente como milionários. Nós, os judeus, mas, como diz papai, né, no vídeo que eu coloquei aí na sala de entrada Vitória Nossa, nós somos os maiores doadores do mundo. Ok, pessoas? Então, parte-se do princípio em que Deus é doador. E os filhos de Deus se tornam automaticamente doador. Por quê? Porque há uma grande empresa. Essa empresa, ela tem requisitos para que você possa fazer parte dela. Ok? Há necessidade do Eterno de usar você como um avatar, pois a fagulha divina que está dentro de você te denomina um Deus. Na verdade, na Kabbalah espiritual, é como se nós fazemos parte desse Deus, como se nós fomos parte de uma fagulha de um Deus que se dividiu, se multiplicou entre nós. Tanto que fala no Talmud, de que quando temido reinará, quando tudo estiver pronto e feito e nada mais existir, o Eterno reinará sozinho. Quando isso acontecer, é quando essa fagulha retorna para Deus e nós somos parte dele. Por isso ele diz na escritura dele: sois deuses. Bom, pessoas, eu fiz essa gravação anterior andando, né? Porque Deus me tocou e seria urgente falar isso. Então veja bem, pessoas. Então, se você tem uma fagulha divina e você é dito como um Deus, veja bem, o próprio Deus, ele tem acesso a você e faz as coisas que é atribuído ao reino dele. O que são as coisas que é atribuído ao reino dele? Ele, Deus, ele disse que iria estar sim ajudando determinados tipos de pessoas, né? Nós podemos falar também que ele é o ser que também ajuda o passarinho, ajuda as plantas, ajuda o clima. Ele é o provedor de tudo isso. Então, veja bem, tem atribuições que não somos nós que fazemos, é ele que faz. Mas essa atribuição de ajudar as pessoas que estão na Terra é atributo dele, porque ele disse que ajudaria. Então, essa grande empresa chamada Empresa de Deus, né? Ele te põe apto para que você seja um funcionário dele. Mas você já foi dono de alguma empresa? Ou já trabalhou em alguma empresa? Você tem o período de experiência nessa empresa. É muito crucial que Deus te experimente para ver se você está apto a trabalhar nessa empresa. E qual essa empresa faz, né? Aqui, humanamente, ele não pode ou não quer, né? Eu até tenho um caso aqui, isso aconteceu em Belo Horizonte, quem me contou isso foi o saudoso Glaico Terra Pinto, lá da Igreja Batista da Floresta. Falecido, um grande homem, onde eu, no judaísmo muito assíduo, sendo preparado para ser um rabino, de repente me encontrei com Yaush, e encontrando com Yaush,
ele me disse que ele é da nossa família, que é para me falar para o povo, e eu fui falar e fui deserdado. Isso é outra coisa que um dia eu conto aqui para vocês. Bom, esse Glaico Terra Pinto, ele me contou um caso e depois eu fui lá nesse prédio e vi no azulejo o vômito que o cara fez de cianureto. Porque o cianureto é usado na joia, para limpar a joia. Então ele vomitou jogando o cianureto. Por quê? Eram dois sócios. Esses dois sócios estavam com a dívida muito grande. E eles não tinham como pagar aquela dívida. Um desesperou e se suicidou. Então ele tomou o cianureto e deu 4 passos da sala até no corredor do prédio e vomitou no azulejo. Tanto que até hoje existe a marca do vomito dele. Por quê? Porque ele não suportou ter que sofrer todas as demandas dos fornecedores, de todo mundo cobrando ele. O outro sócio, ele tinha uma descendência judaica. No desespero dele, ele falou: Senhor, eu não posso fazer nada. Então o que aconteceu? Veio um passarinho, isso é real, pessoas. Veio um passarinho com um brilhante, um diamante, se eu não me engano, de 4 ou 5 pontos, certo? Pegou e pousou o passarinho, pousou um diamante na janela dele. E ele pegou, pagou os funcionários, pagou os fornecedores e ficou bem. Veja bem, pessoas, é uma atribuição de Deus quando você não tem mais recurso nenhum, como foi feito também com Eliseu. Acho que foi Eliseu, que o corvo foi sustentar ele lá na caverna. Também Jesus, quando os anjos veio sustentar ele. E outras coisas, como o povo de Israel andando no deserto, ver o maná, ver as cordonizes. Ok, pessoas, isso aí, atributo de Deus, ele, por ser soberano, autêntico e dono de tudo, ele pode sim fazer isso. Mas o que ele instituiu aqui para os seres humanos? Ele disse o seguinte: olha, eu tenho uma empresa e preciso de funcionários nessa empresa. Por quê? Porque eu tenho categorias de pessoas para abençoar. Essas categorias de pessoas para abençoar, ele pode vir aqui e abençoar a pessoa, como ele abençoou a viúva do azeite? Pode, mas ele quer contar com você. Ele quer que você seja um funcionário dessa grande empresa, que é a empresa dele. Então, você passa por um período de treinamento, de experiência sobre essa empresa. Pessoas, meninos e meninas. A diferença de um joalheiro para outro joalheiro é que não era temente a Deus, não contava com a ajuda de Deus e sempre não dava atributos de toda honra e toda glória seja dada a Deus. O outro joalheiro era um joalheiro judeu, um joalheiro que era um ofertante, era um doador, era um joalheiro que tinha a emoná, que é o desejo, o emoná, a intenção do coração dele, a emoná dele, era uma intenção voltada para Deus. Inclusive, todas as joias que ele fazia essas joias debaixo de oração. Né? Então, quer dizer, ele estava dando uma unção para aquela joia. Que isso também, você aí que fazem coisas aí para vender, sempre que você fazer, faça no intuito de oração, porque aquilo ali vai uma unção. Querendo ou não, você está levando alguma coisa para a pessoa. Por que isso? Porque o lenço de Paulo curava. Porque tudo que você abençoa e bota unção, aquilo vai e abençoa. Bom, pessoas, vamos falar então um pouco dessa empresa dominada, empresa de Deus. Veja bem, ele, na verdade, não precisa de você, mas ele mesmo em você, certo? E ele tem que fazer alguns ajustes, algumas contribuições aqui na Terra. Quais são as pessoas que Deus tem o privilégio, e as pessoas têm o privilégio de ser cuidada por eles? Bom, a gente vê aqui, né, na Torá, que ele cuida da viúva. Por que a viúva? Porque a viúva, ela perdeu o marido, o provedor, né? Geralmente essas viúvas, até os filhos, quando casam, né, junta o homem e a sua mulher e sai do seu lar e constitui uma nova família. Quer dizer, a viúva é observatoriamente para Deus cuido dele. Então, ele é que cuida da viúva. Inclusive, se você tiver algum desafeto com alguma viúva, vai lá e conserta com ela. Porque
Geralmente essas viúvas elas são observadas por Deus, né? E quem ajuda a viúva é Deus. É Deus que dá o sustento à viúva. Ah, mas José Aparecido, a viúva hoje aqui no Brasil, sabe, está ganhando Bolsa Família, então, não importa, porque quando ele diz que é aí um outro atributo que você tem que entender, que toda honra e toda glória, ele diz que não dá a ninguém. Ele não deu para Ângela, não deu para Jesus. A honra e a glória é dele. Então, quer dizer, se você ajudar a viúva, não vá bater tambor, né, e dizer, eu estou ajudando, não é você. É a fagulha divina que está em você que identificou a viúva para ajudar a viúva. Porque quem cuida da viúva não é o governo, é Deus. Né? Está dando, está recebendo auxílio do governo? Quem está cuidando da viúva é Deus. E ele tem os seus métodos para cuidar. Ele faz com que as coisas aconteçam para o bem-estar daquela viúva. Né? Outro tipo de pessoas que Deus cuida é o órfão. O que é um órfão? Aquele que perdeu mãe e pai. Aquele que perdeu mãe e pai, ele tá, não importa a idade, ele está sozinho nesse mundo, certo? Sozinho, não tem esposa, ele é um órfão. Né? Esse órfão é exclusivamente de Deus cuidar do órfão. É ele que cuida. Todos na história bíblica que foram órfãos, todos foram cuidados por Deus. Né? Ah, José Aparecido, mas o órfão está ganhando louça. Não importa, quem está cuidando é Deus. É essa mentalidade que você tem que ter, certo? Se você está recebendo alguma coisa de algum lugar, é Deus que está te dando, não é fulano de tal. Né? Tem até uma coisa que eles falam assim, como é que é? Um homem muito ruim, né? Ficou com raiva de uma mulher. Ah, mas o seu Deus não te dá nada. Eu sou do diabo e eu vou te dar. Então fez uma compra grande para ela. Se você aceita, aceito. Tal. Aí um crente, né, desses crençarrão, chegou e perguntou, mas vem cá, Deus não te deu, aí o diabo te deu, você aceita? Aí essa dona falou uma coisa interessante. Querendo Deus, até o diabo se curva e faz o que ele quer. Porque quem deu foi Deus, não foi o diabo. Então, preste atenção, o princípio da prosperidade é você não ter foco no dinheiro, e sim na donatividade de Deus. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você perdeu foi Deus que te tirou. Lembre-se disso. Bom, o órfão, já falamos sobre o órfão, né? Um estrangeiro, né? De repente, tem um estrangeiro, ele não está na terra dele, né? Ele não tem a mesma facilidade que ele tem na terra dele, até por causa de línguas, né? Então, você, certo? Deus, ele vê o estrangeiro como um aventureiro que saiu da sua terra e está em terra estranha. Nós que somos da fagulha divina, que veio aqui na terra, nós não viemos aqui para comer as melhores comidas, nós não viemos aqui para passear, nós não viemos aqui para curtir esse mundo. Não, nós viemos para fazer com que o eterno caminhe com a gente nesse mundo. Porque como você é uma alma e Deus te deu um avatar para caminhar, que é esse corpo que você tem, certo? Esse corpo. Então, já é outro estudo, né? Que eu vou falar do esperma, você entra ali e tem uma instrução. Depois eu vou te falar sobre isso, você vai entender. Enfim, Deus usa esse avatar, que é você, para abençoar o estrangeiro. Aquele estrangeiro que tá na sua terra, que está fora da terra dele. Quem cuida dele? Deus que cuida. Então nós já falamos sobre a viúva, sobre o órfão e sobre o estrangeiro. Tem uma condição agora que é o pobre. Quem que é o pobre, gente? Muitas das vezes, essa palavra pobre, ela é aquele que é ausência de tudo, né? Aquele que é ausência de tudo. Igual o nome José. O nome José é próspero, provador, mas Satanás, né, te chama de Zé, Zezinho. Por quê? Zé é o contrário de próspero. Então você te chama José, não permita que ninguém te chame de Zé, porque quando eles te chamam de Zé, principalmente se você for judeu, quando uma pessoa te amaldiçoa com esse nome de Zé, significa desprovido de tudo, inclusive de Deus.
Tá? Então, quando uma pessoa te chama de Zé, se você for um judeu, a maldição vai em você e retorna para a pessoa que fica desprovido de tudo, dito como um pobre. O pobre é aquele que tem muitas necessidades e não supre as necessidades dele. E esse é pobre. Já viu aquela historinha? Eu não sou não, né? Mas ele é pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Então, esse pobre, quem ajuda é Deus. É ele que vê a necessidade do pobre. É ele que está acompanhando. Gente, essa grande empresa de Deus, ela é capaz de acompanhar todos esses seres, todos eles, todos esses necessitados, onde é uma grande empresa de doação. Ok, pessoas? Nós vamos chegar lá. Calma que falta mais coisas ainda. Nós já falamos da viúva, do estrangeiro e do pobre. É isso mesmo? Tá. Aí tem a viúva, o estrangeiro e o pobre. Ok, pessoas? Agora vem, certo? O rabino, o padre, o pastor. Ok, pessoas? O rabino, o padre e o pastor, eles são, de certa forma, né? Não quero entrar aqui em méritos, mas de certa forma, são pessoas que trabalham para a obra de Deus. Ok? Eles trabalham, querendo ou não, eles trabalham para a obra de Deus. Porque aquilo que eu falo com você, não importa qual a religião, mas o que importa é que Deus é que rege tudo nessa terra. Até o diabo pede benção para fazer alguma coisa. Você lembra de Jó? Não, de onde você vem, Satanás? Ah, eu venho de rodear a terra e passar por ela. Pois é, né? Olha a conversa amigável que Deus tem com o diabo. Tenho visto que você tem observado muito o meu servo Jó, né? Homem temente a mim não há. Não é ou não é verdade, Satã? Olha lá, ele é temente. Tudo que ele come me agradece, tudo que ele veste me agradece, tudo que ele ganha me agradece. O dinheiro é amigo dele. E aí, Satã? Que é isso? Senhor, me permita falar uma coisa aqui. É um diálogo de Deus com o diabo. Tá? Senhor, me permita falar uma coisa aqui. Pode falar, Lúcifer, fala. Deus já sabia o que ele tinha no coração, né? Mas sabe por que ele é assim com o senhor? É porque eu sou dar tudo para ele. Olha lá, ele é o queridinho seu. Olha lá, fulano de tal, Beltrano, Cicrano, não tem o que ele tem porque o senhor dá. É o senhor que dá. Agora, tira o que você tem. Tira. Que eu quero ver se ele é fiel a si mesmo. Não é nada, senhor. Olha lá para você ver. Ele é fiel porque ele tem. Essa é uma característica, né, da gente que não tem dinheiro. Por quê? Porque quando você não tem dinheiro, você fica nos pés do dinheiro, né, pedindo ao dono do ouro e da prata que te dê recurso. E depois que você tiver o recurso, vai fazer o filho pródigo, né? Vai pegar a parte da sua herança, vai gastar com força e depois vai voltar sem nada. Então presta atenção, se você entrar para essa empresa, Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Olha o sacrifício de tolo aí, gente. Por quê? Porque você, certo, vai querer falar, não, porque essa empresa é maravilhosa, eu quero participar dessa empresa. Que empresa maravilhosa, ele vai me dar tudo? Presta atenção. Então veja bem, até o diabo, para fazer qualquer coisa, ele pede permissão a Deus. Então, dado o momento, né, o bem e o mal estão na mão dele. Então veja bem, Jó perdeu tudo, mas foi fiel até o fim. Inclusive a mulher de Jó fala, Jó, pelo amor de Deus, você já está todo cheio de lepra, já está coçando com cabo de terra, a sua pele já está branca, porque a lepra dava branqueza. E o pessoal leproso naquela época tinha que ficar afastado. Existia-se o Vale dos Leprosos, que é mais ou menos perto de Lodebar, onde Mefibosete, né, um príncipe que era neto de Saul, ficou coxo, e os aleijados, coxos, cegos, e os maltrapilhos, e os pobres, ia para Lodebar. Né? E o Vale dos Leprosos era mais ou menos ali perto. Então, quer dizer, Jó, o esposo de Jó falando, Jó, o que é isso, Jó? Ô, Jó, amaldiçoe esse Deus e morre, senhor. Porque aí você vai ficar desse jeito. Jó, você é um homem que teve tantas coisas, você é um empresário. Seus filhos, olha, Jó, amaldiçoe esse Deus e morre. Jó baixou a cabeça e disse,
né? Eu não sei nem o que ele falou. Eu esqueci, gente. Perdoa o meu tempo aqui, porque é muito corrido, né? Mas você já viu a história de Jó. Jó foi fiel. Jó foi fiel. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Se Deus determinou, é assim que vai ser, porque a esperança de Jó não era na fortuna que ele tinha. A esperança de Jó era no Deus que ele servia. É aí que mora o perigo. Porque se a sua esperança for no dinheiro, se ele perceber que você tem essa esperança nele, ele vai zombar de você. Ele é arrogante. O dinheiro é arrogante. O dinheiro é metido. O dinheiro é um ser que, olha, é muito difícil você ter, eu já expliquei na Cabalá passada do dinheiro, que para você ter o dinheiro, você tem que arrumar um bocado de coisa na sua casa. Porque o dinheiro não convive com miséria e pobreza. Olha aí para sua casa, olha a miséria que tá, olha a pobreza, olha o tanto de roupa velha, olha o tanto de coisa velha, a trancada de coisa velha. Para que isso? Você nunca vai usar, você vai morrer, isso vai ficar aí, né? E aí? Então, para ter essa entidade chamada dinheiro, com força, uma das primeiras atitudes é ter um lar ajustado. Marido e mulher, certo? Marido e mulher, unidos. Chama a sua mulher e fala assim, pelo amor de Deus, ouve o que o José Aparecido está falando. Você quer prosperar, amor? Você quer? Então vamos unir, certo? Tudo que acontecer lá fora, fica lá fora, é só nós aqui. E depois, no decorrer da Cabalá, eu vou falar com você sobre o orgasmo masculino e o orgasmo feminino quando os dois juntam. Gente, vocês acham que o prazer é de vocês, mas o prazer está em Deus. Eu vou falar isso e é uma porta que abre que vocês nem imaginam o que é isso, né? Filho brigando com o pai, meu filho, vem cá, faz favor, olha, eu quero te pedir perdão por tudo que eu falei, tá? Você tem a sua vida, eu tô te dando uma direção, mas você, eu digo de maior, tá? Mas você já tem uma outra direção, tudo bem. Eu quero ter paz com você, eu preciso ter paz, porque agora eu estou numa empresa, que essa empresa está olhando até aqui dentro da minha casa, porque eu preciso ter paz com você, paz com o vizinho. Se o vizinho não gosta de você, ignora ele, certo? Se o vizinho não conversa com você, não conversa com ele. Se o vizinho fala qualquer coisa, tipo cão raivoso, anda do outro lado da rua, não olha, não conversa, não fala nada, deixa que o Eterno vai tratar. Tá? Não ofenda, não grite, não se exponha. Tá? Para você entrar para essa empresa, tem alguns requisitos que tem que ter. Tá, pessoas? É igual uniforme. Se você entra para uma empresa, seu uniforme, você vai lá, seu uniforme está todo sujo, o gerente já chama você logo. Opa, que é isso aí? Que uniforme é esse? Todo sujo? Que é isso? Não, para voltar para casa, lava esse trem e volta para cá. Vocês entenderam? Porque toda empresa tem uma norma. Né? Então nós estamos aqui tecendo aqui a empresa de Deus. O órfão, a viúva, o estrangeiro, o rabino e o pobre, né? Na sua casa. O pobre, né? O pobre, enfim, aquele que você vê mesmo, o cara é pobre. Normalmente o pobre mesmo são os moradores de rua, gente. Que às vezes é órfão, certo? Às vezes é estrangeiro, porque ele não é dali, né? E às vezes esse morador de rua, né? Ele é desprovido de tudo, né? Desprovido, gente. Ele não tem o que você tem. Sabe? Porque a caminhada dele, a vida dele foi assim. Não interessa. Ele está pagando um preço por algumas consequências que ele fez, ou ele está sendo provado por Deus por uma coisa maior no futuro. Não cabe a nós questionar. José, mas se eu der dinheiro para ele, vai lá fumar a droga, o problema é dele, não é seu. Você, como um doador, certo? Se você sentir necessidade, de Deus também necessidade de doar para ele, doa. Mas ele vai beber a cachaça. O problema é dele. Você está fazendo o seu papel de doador. Você está na empresa de Deus. Veja bem, pessoas. Então veja bem. Né? Não é você que está doando. É Deus que está doando. Há pessoas, a Bíblia fala que tem pessoas que você é a mulher rinchosa, né, que fala assim, que você tem que afastar das pessoas. Pessoas que ficam brigando, gritando pela rua fora, pessoas amarguradas, pessoas que não têm experiência e não têm perspectiva de vida melhor, que não quer mudar de vida. Esse tipo de pessoa é assim, se você colar com essas pessoas, a pessoa vai te puxar para mais erro e você que está ferrado. Então,
Larga esse tipo de gente. Fique com pessoas que querem crescer. Veja pessoas que querem crescer. Eu passei para a Cioni, para a Lidiane, e acho que para Ana Cássia não, vou passar para Ana Cássia. Né? Princípios que você olha e vê quem é a pessoa. Você lê a pessoa. Eu vou passar isso para Ana Cássia. Enfim, pessoas. Então, tem um detalhe. Não me pergunte por quê, porque Deus também gosta disso. Né? Nessa empresa de Deus, né, ele ajuda também uma noiva no preparativo de um casamento. Isso é muito complicado, porque veja bem, a noiva ela está ali no preparativo do seu casamento. O que a noiva faz? A noiva vai juntar enxoval. Né? Ela está noiva, né? Ela vai se casar, ela praticamente aceitou o noivado, né? E pôs aliança e tudo, então ela tem um prazo para casar. Então ela precisa de quê? De um enxoval. Deus, ele dá um enxoval para essa noiva. Não é que ele dê todo o enxoval, não sei, porque tudo vem dele, então é ele que dá tudo. Enfim, o que ele ajuda então? O que nessa empresa precisa de pessoas para entrar para essa empresa, para ser a mão de Deus aqui na terra, né? O órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, o rabino, o pastor e o padre, rabino, pastor e o padre. Rabino, pastor e o padre. Eu vou por outras religiões aí, mas fica a seu critério, tá, pessoas? E é o critério de Deus, tá? Porque às vezes tem gente aí que fica aí, o cara é satanista, né? Eu não vou ajudar o satanista. Mas às vezes Deus quer que você ajude ele, porque ele está numa caminhada, ele está num caminho onde ele vai, na consciência dele, verter o caminho. Então a gente não sabe quem é a pessoa, porque às vezes a gente lê o livro pela capa. Eu não me envolvo porque essas pessoas aí não é igual a mim, porque eu sou especial. Eu sou crente, sabe? Eu tenho a minha gravata amassada, toda encardida. Aleluia! Louva a Deus todos os dias estou na igreja, viu? Todo dia, né? E detalhe, aí a esposa desse pastor chegou para o pastor presidente da igreja e falou assim, eu vou trazer meu colchão aqui para casa, para a igreja. Por quê, minha filha? Porque ele não é igual aqui. Então tem muita máscara, né? Tem muita máscara, tem muito se diz que eu sou, e esse eu sou é a mesma atribuição de Lúcifer. Gente, se a soberba subir o seu coração quando você tem riquezas, Deus te derruba de lá, porque foi o que aconteceu com Lúcifer, não foi? Lúcifer, talvez os anjos, né, que estavam em volta dele, nossa, gente, Lúcifer é demais, né? Olha lá, ele está lá nas pedras folheadas, ele recebe do Altíssimo toda a indulgência da coisa toda, ele vem, passa para nós aqui, é ele, olha lá como é que Lúcifer, gente, a roupa de Lúcifer é até igual, eu esqueci o nome dela, esqueci o nome, gente, da Casa Leão Joia, que é uma história fantástica, que na Segunda Guerra Mundial, o avô, eu esqueci o nome, acho que é Lígia, né? Lá em São Paulo, um abraço, Lígia, Deus te abençoe, abençoe essa família abençoada. Esse avô dela fez um vestido todinho cravado em diamante, e esse vestido foi escondido. Então houve tudo que aconteceu, né, do pessoal pilhando os judeus, aquela coisa toda, e esse vestido foi escondido. Então, quando passou a Segunda Guerra Mundial, passou bastante tempo, aí descobriram, né, esse vestido feito de diamante, é a Casa Leão Joia, é a Lídia, um abraço, querida. Deus te abençoe como abençoou seu avô, de ter a sabedoria de esconder esse vestido, porque hoje a Casa Leão Joias é uma das casas mais renomadas que existe em São Paulo e no Brasil, por causa do avô que fez esse vestido de noiva todo cravado em diamante, escondeu ele. Lígia, um abraço, querida, Deus te abençoe. Eu sou joalheiro, então eu tenho que puxar sardinha para os joalheiros, né? Que Deus tem um negócio com joalheiro, viu? Deus tem um negócio. Enfim, pessoas, já estou mudando de assunto. Enfim, pessoas, essa é a empresa que Deus cuida. É Ele que cuida. Quer se ingressar nessa empresa? Aí tem uns paracritérios que eu tenho que dizer para vocês. Pessoas, meninos e meninas.
Pessoas, sabia que está tendo vaga para essa empresa? Essa empresa de Deus, né? Onde ele vai fazer com que ele mesmo venha fazer essas doações para essas pessoas usando você, mas tem todo um processo para isso acontecer, né? Gente, observa bem, Deus, ele é um ser finito, infinito, finito. Olha eu estou enlouquecendo. Infinito, um ser que ele tem os seus protocolos. Veja bem a história de Jó, né? Jó, Deus falou com Satã, fala, Satã, vai lá, tira tudo que ele tem. Porque já sabia a intenção de Satã. Satã queria matar Jó, para quê? Para mostrar para todo mundo, né, que Deus é ruim e que Jó morreu. Já vendo? Jó morreu. Jó morreu, viu como é que esse Deus aí... Então, Deus ele é experiente, ele já sabe. Fala, Satã, tá me ouvindo aqui? Vem cá, vem cá, vem cá. Fala, Senhor, de joelhos, porque todos estão de joelhos diante do Todo-Poderoso. Agora, veja bem, gente, a Cabalá também tem isso. Imagina todo mundo mete o pau no diabo. É que o diabo tá amarrado, sai daqui, diabo. O próprio Deus chama ele na conversa e senta ali, ó, ele enjoelha ali e ele aqui no trono dele fala com ele. Pode parar para pensar, gente, qual é essa atribuição desse ser e qual é o poderio de Deus? Muitas das vezes nós, né, somos até arrogantes, né, e desmerecedores daquele poder, porque você é um Deus, você tem uma fagulha divina, tudo nessa terra tem que reger, certo? Para te abençoar, para te, de certa forma, te adorar, sabia disso? Tudo, porque você é um Deus, né? Então, é outro estudo de Cabalá que, no decorrer, Deus quiser, eu dou. Ok, pessoas? Então, veja bem, pessoas, eu vivo mudando de assunto, meu Deus. Eu vou pausar aqui para saber o que o Eterno não me deu, por isso o Eterno vai me dar. Aguenta aí que eu volto daqui a pouco. Pessoas, meninos e meninas, estou fugindo do fio, é porque Deus é a antena, né? E ele sabe disso, eu sou assim. Ele me dá a antena, eu estou sintonizado, eu estou preparado, eu estou dentro de uma situação cabalística. Aqui a gente não faz isso de qualquer jeito. Não, eu vou ensinar isso também no próximo procedimento cabalista espiritual para você estar. Eu agora, nesse momento, pessoas, eu estou aonde? Eu estou de joelhos diante do trono do Todo-Poderoso. Ele está aqui. E ele está me dando essa instrução. Nesse momento que eu perdi o fio da meada, é porque eu olhei para trás. Quando eu mudo de assunto, é porque eu, ser humano, aqui na Terra, olhou para trás. Então, o meu ser lá, que Jesus falou, hoje já está sentado comigo lá. Então, quando ele disse isso, ele abriu que é a Cabalá também, né? Abriu dizendo que tudo que você ligar no céu será ligado na Terra. Mas, na verdade, você está lá. Isso aqui é um reflexo, porque lá é eterno, gente. Na eternidade com Deus, você já está lá. Na verdade, você já está dentro de Deus, porque ele já pegou a fagulha e já introduziu para ele. É ele, você está lá. Você é um microdeus dentro do próprio Deus. Pessoas. Bem, isso aí foi o que acabou de dizer. Então, eu vou me sintonizar novamente, voltar o meu rosto para o eterno, tá? E ele vai me dar mais instrução e eu vou passar aqui para vocês, pessoas. Bom, pessoas, graças a Deus eu já estou voltado, né, com a mente ao eterno, no corpo e lá, né? Ou fora do corpo ou dentro do corpo. Mas eu sei que eu estou no corpo aqui, estou focado lá. Eu vou ensinar isso a vocês. Porque, na verdade, fala-se que a gente anda com a cabeça nas nuvens e com o corpo na terra. Isso é um dito judaico que, quando você tem Deus e Deus está com você, você está com a cabeça, você está com o corpo aqui na terra e com a cabeça no céu. Então, como o próprio Jesus mesmo disse, hoje mesmo você já está sentado comigo. Se eu tecer aqui a Cabalá, para vocês entenderem, Deus vive na eternidade. Então, na eternidade, Deus já está lá. Então, nós já estamos lá também. Vocês estão me entendendo? Aqui no mundo aqui secular, a gente é um reflexo de Deus lá em cima.
Então, na verdade, como diz lá, quando tudo deixar de existir, só o temido, Rei dos Reis, reinará eternamente, sozinho. Mas por que isso? Porque normalmente você pensa assim, olha, não, vai ter toda uma eternidade, nós vamos estar com Deus na eternidade, Ele vai estar com a gente. Você pensa assim, mas na verdade, dentro da eternidade, esse tempo já aconteceu, está acontecendo lá com Ele. Vocês entenderam? Pessoas. Bom, pessoas, Deus, o princípio de Deus é a primícia. Deus, ele põe muita fé, muita a emanar, né? O desejo do coração de Deus é que, por ele ser Deus, o primeiro tem que ser dele. De tudo, por exemplo, o primeiro filho, né? E todas as ramificações dele, ele é o primeiro. Ele é o primeiro e o único. Então veja bem, quando você entra para essa empresa, eu quero te dizer que esse recurso que tem que ser levado até ele para que essas pessoas sejam abençoadas, esse recurso tem que ser a primícia, né? Eu, uma vez, há muitos anos atrás, né, eu tive que frequentar, né, a Igreja Batista da Floresta para até ter conhecimento. A Inayá, a esposa do Gladys Terra Pinto, pagou para mim, como é que chama? O seminário, né? Foi muito gentil comigo, pagou o seminário para mim. Sou bacharel em teologia, graças, né, a Deus, né, através da Inayá, a esposa do Gladys Terra Pinto. Lá tem um Glaquinho, Ciro Otávio, tem um outro que eu esqueci o nome dele. Enfim, pessoas, para que eu não desvie o assunto e esteja aqui afinado com vocês, veja bem, a primícia, né, é o que se dá a Deus. Na verdade, você não está abençoando a pessoa, você está retribuindo a Deus aquilo que ele já te deu. Porque a primícia, até a doação, viu, pessoas? Até a doação é primícia. É do nosso costume judaico dar do nosso rendimento total, pegar 13%, também não sei porquê, também não quis saber, coisas de Deus lá, 13% daquilo que você ganha. Veja bem, pessoas, 13%. Para que você entre para essa empresa, certo? Você vai fazer um pacto, né? Você lembra do pacto de sangue? Isso era um perigo lá no Woodstock, né? Muitas pessoas se contaminaram com sífilis, com um monte de doenças que davam no sangue por causa desse pacto do sangue. Simplesmente eles se cortavam, certo? Se cortavam e lugavam um dedo um no outro para que isso fosse o pacto de sangue. Veja bem, pessoas, vamos fazer aqui um pacto com Deus. Olha, lembre-se de uma coisa, certo? O Eterno não se agrada de sacrifício de tolo. O que é o sacrifício de tolo? Você, na sua emanar, né, na sua intenção do seu coração, quer isso. Mas por que você quer isso? Porque você é uma fagulha de Deus. Porque Deus quer isso. Então, muitas das vezes você confunde o que é Deus, o que é você, o que você pensa, o que Deus pensa, e vira uma salada mista. Olha, veja bem, o seu cachorro conhece a sua voz. Quando você chama o seu cachorro, se eu chamar o seu cachorro, ele vai olhar para mim, gato também, ele vai olhar para mim, mas ele não vai vir em minha direção. Por quê? Porque eu não sou o dono dele. Mas se você chamar o cachorro, você é dono, o cachorro vem. É ou não é verdade? Então você tem que também conhecer a voz do seu Senhor. Então veja bem, qual é a voz do seu Senhor? Sabemos na psiquiatria, na psicologia, que nós temos, né, dentro de nós, né, 3 vozes. Veja bem, tem a nossa mesma, né, da nossa consciência, daquilo que nos rege a nós mesmos, daquilo que nós podamos e pensamos se é certo ou se é errado o que estamos fazendo. Isso tem um pouco a ver com o caráter da pessoa, porque a pessoa que tem bom caráter, ela está estruturada a fazer bons pensamentos. Essa é emanar o desejo do coração, a intenção do coração das pessoas de boa índole, porque elas pensam. Tem mais outra voz, que é a voz do mal. O mal está também 24 horas bombardeando. Hoje eu saí ali fora, né? Gente, passou uma moça, mas que moça linda! Meu Deus! A Bíblia fala, se você olhar 2 vezes para aquela moça, você pecou no coração, né? Mas o que acontece? Porque eu estou no período Cabalá, então eu tenho que estar numa certa situação. Essa pessoa, essa moça
que eu falei, eu disse, olhei para ela e falei, meu Deus, que moça linda. Não fui eu. Foi uma voz que é a voz da pedra de tropeço. Você lembra que eu falei para vocês que nós temos 3 anjos? Um quando você nasce, ele está ali para te acompanhar até o final da sua vida. O outro vai anotar tudo que você faz e que você fala por julgamento de Deus, né? Seus pecados. Quando você pede perdão aos pecados, ele apaga, porque nem ele e nem Deus se lembra que você pecou. Né? É aquele negócio, é o lago do esquecimento que também vou falar sobre isso, porque é a única coisa que Deus criou, que é o lago do esquecimento. Quando você pede perdão a Deus dos seus pecados, né? E ele te perdoa dos seus pecados, desde que você não venha fazer mais, tem toda uma historinha. Ele joga, ele mesmo criou, olha, Deus é fantástico, ele mesmo criou para ele mesmo um lago chamado Lago do Esquecimento. Então ele pega aquele pecado, não é nem ele, viu gente? Na realidade é um anjo que pega aquele pecado seu, que o pecado, conforme for o pecado, não existe pecadinho, pecadão, pecadão. Essa é a grande verdade. Mas há pecados que têm pesos. Há pecados que têm peso de sangue. Tem outra cabalá aí para entrar no pecado. Ele joga no mar do esquecimento. Ok? Eu não sei nem por que eu estou nisso. Enfim, voltando à primícia. Então, voltando lá no Glade Terra Pinto, o que acontecia? Eu tinha pé de mamão lá em casa, né? Pé de acerola, tinha pé de mexerica. E o que eu fazia? A primícia, o primeiro, o que eu fazia? Eu levava e entregava para ele. E ele, como é um homem muito sábio, sabia que eu estava levando a primícia. Ah, José Aparecido, eu não preciso disso não, minha esposa faz mercado, a gente é bem, e eles são muito bem de vida, graças a Deus, né? Não precisa, mas ele entendia que é a primícia. Então a primícia é para levar para onde? Para o sacerdote. É ou não é verdade? Aquilo que você tem de primeiro, você está entregando, não é para o sacerdote, você está entregando para Deus. Quando você entrega a primícia, tudo seu que é o primeiro, viu gente, lembra disso, toda doação também tem que ser o primeiro. Toda a sua doação tem que ser o primeiro, pessoas. Então, porque é a primícia, porque é do primeiro que nasce tudo, porque Deus não criou o mundo, entendeu? Da palavra dele. O que Deus estava fazendo antes dele criar o mundo? Né? Na Torá fala que o espírito dos senhores deuses, porque está no plural, Elohim é senhores deuses. No princípio criou Deus, deuses, o céu e a terra. É ou não é verdade? E disse Deus que a terra enfim, voltando no princípio, a Torá fala que ele estava chocando sobre a face das águas. Então o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas. Quando você traduz aquilo no hebraico, fala que Deus estava chocando. Como uma galinha choca um ovo. É o que nós temos. Nós temos também isso, porque somos deuses, nós temos fé. Isso é a fé. Ele teve fé, ele criou, chocando as águas, e disse, ele pronunciou. Então, quando ele pronunciou a primeira palavra, é Aleph, que depois eu vou falar para vocês que cada letra do alfabeto hebraico chegou para Deus e falou com ele. Isso é fantástico, cada letra. Enfim, pessoas, o primício, a primeira. Só que você tem que colocar no seu coração uma coisa. Vamos fazer aqui o tal do pacto, né? Que Deus pediu para fazer aqui, ó. Bota a sua mão direita, certo? E o seu dedinho mindinho, que é o dedo que se lê a Torá. Sabia disso, pessoas? O menor dedo da sua mão direita é o dedo que se lê a Torá. Coloque ela bem no centro dessa estrela se você de fato não quer fazer um sacrifício de touro. Quem sou eu? Ele vai fazer um período de experiência com você para ver se você está apto a estar na empresa dele. Coloca o seu dedo, certo? No meio dessa estrela, seu dedo da mão direita, no meio dessa estrela, ok? Coloca o seu dedo e repita comigo aqui, tá? Repita comigo aqui. Esteja dentro dessa unção. Eu vou falar em hebraico, depois vou traduzir. Baru atah Adonai me'olam. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus. Queremos cumprir a tua vontade, Senhor. Queremos estar também dentro dessa empresa, que é a empresa que o Senhor tem, onde o Senhor, com
com a graça do Senhor mesmo, nos ajuda a estar nela. Torna-nos, ó Deus, neste período, como um participante ativo dessa empresa. Confia em mim, ó Deus, confia em mim. Fico nesse período de experiência para estar assim, um doador, que nada é meu, tudo é seu. Um doador para que eu possa doar sim para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, para o preparativo de uma noiva, para o padre, para o rabino, para o pastor, etc, etc. Que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê entendimento e domínio próprio, para que eu ouça a sua voz, como o meu cachorro ouve a minha. Que eu entenda que é o Senhor que está indicando, que o Senhor que quer que eu faça aquela doação. Mas não é eu que estou fazendo. Eu só sou um braço teu para doar para aquela pessoa. Que todo o recurso que eu tenha, seja primícia, que seja esses 13%, todo esse recurso que eu tenho, certo? Não é meu, é seu. E a primícia te pertence, ó Deus. Muito mais daquilo que é medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aquilo que transborda não é meu, Senhor. Aquilo que transborda pertence ao Senhor, porque o Senhor tem pressa em atender os famintos e carentes dessa terra. Porque o Senhor usa eu para estar nessa posição, como um doador pelo Senhor, como um chofar. Mas quem canta dentro do chofar é o Senhor. Em nome de Yahshua, o Todo-Poderoso, em nome do Mashiach de Israel, em nome de Hashem. Amém. Você selou isso com Deus? Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Volta lá, ouça tudo que eu disse de novo, coloca no seu coração que você de fato quer ser isso, ok? Aí você vai começar. Pronto, você já está na empresa de Deus. Então, dever de casa, pessoas. A primeira coisa que você vai fazer certo? Primeira coisa é colocar na sua cabeça que nada que você tem é seu. E tudo pertence a ele. Tudo. Tudo. Entrega tudo. Todas as suas finanças para ele. Tudo. Nada é seu. Para você ir ali no bar comprar um cigarro, pertence a Deus. E até o cigarro pertence a Deus. Você ir ali comprar um vinho, pertence a Deus. E até o vinho pertence a ele. Lembre-se, nada é seu. Tudo é dele. Já começa por aí. Porque você entrega a premissa e entrega o todo. Para Deus, você entrega o todo. Entenda, pessoas, né? Nós temos a prática de doadores universais deste mundo fazer a doação de 13% daquilo que nós ganhamos. Eu também não me pergunte por quê, que eu esqueci o que por quê. As coisas eu sei, mas eu esqueço. Então, nós temos a prática de dar 13%, certo? Você vai a campo agora, certo? Ore a Deus, peça a Deus para você achar um órfão, uma viúva, um pobre, um estrangeiro, um rabino, pastor, padre, etc. E uma noiva no seu preparatismo de casamento. Pessoas, meninos e meninas, Deus vai te dar entendimento. Olha, para você entrar para essa empresa, certo? Dê a primícia, tá? Dê o melhor para essas pessoas. Porém, você vai a campo com os olhos divinos, que Deus te dê os olhos divinos, para que você tenha visão para saber quem é quem e se o Eterno quer que abençoe. Porque tem gente que Deus não abençoa. Deus não quer abençoar. Porque Zaru, na religião, não sei o que, da boa vontade, legião da boa vontade, vocês lembram, né? Está escrito lá, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. É ou não é verdade, pessoas? Mas se você traduzir o versículo, está escrito assim: paz na terra aos homens a quem ele, o Eterno, quer bem. Então tem gente que Deus não quer bem. É real, pessoas. Talvez venham pessoas aqui só para sofrer o pior dessa vida.
para não sei porquê, de acordo com a vontade do Eterno. Então, é pessoas que Deus vai te mostrar. Então, seu deverzinho de casa vai ser reservar. Não interessa sacerdadismo, não interessa ser da doação, para tudo. Para tudo. Você fez uma inscrição na grande firma Empresa de Deus, certo? Você será um doador humanitário mundial, pessoas. Entenda isso. Então, você vai procurar um órfão, uma viúva, um estrangeiro, um pobre, um pastor, um rabino, um padre, etc. Ok, pessoas? Vai pegar 13% do que você ganha e vai dividir entre este povo, certo? Detalhe, você vai escrever e vai colocar essas pessoas diante de Deus. A noiva, eu até dou um ensinamento até mais prudente, porque não adianta, você é um homem, certo? Aí tem uma noiva querendo fazer um preparativo, né, do enxoval dela. Aí você vai lá, despreparadamente, um homem, certo? Olha, você está fazendo aqui, eu quero te dar aí um lençol, uma coxa, né, aqui do coisa. Para a noiva é até melhor você comprar coisa, tá? É até importante, porque ela está fazendo um enxoval. Mas se você lá levar, você é um homem, vai começar a ficar esquisito. Pô, mas por que esse cara deu isso aqui para minha noiva? E normalmente o noivo é ciumento, porque ali é a princesa dele, ele cuida, e como diz, né? Não adorarás nenhum Deus acima dos céus nem abaixo da terra, porque eu sou um Deus zeloso e visita a maldade entre a terceira e a quarta geração. Quando ele disse isso na Torá, traduzindo, ele disse: eu sou ciumento. Você acredita nisso? Ele tem ciúme. Se você, que obra dele, se verte para outras coisas, tem amor ao dinheiro, tem amor a outras coisas, ele tem ciúmes de você. E você já viu uma pessoa com ciúme? A ira da pessoa se acende. Todas as vezes Deus não está te ajudando, por quê? Por quê? Porque a ira dele está acesa, porque tem ciúme de você. Ele te ama, ele quer fazer você ser o baluarte dele, a menininha dos olhos dele, né? Porque você é dele. Vocês perceberam isso, pessoas? Então, presta atenção, quando for uma noiva, como você e sua esposa, depois do estudo de Kabbalah, você tem que unir, ou você une ou você larga. Mas tem que unir, porque não adianta, um reino dividido entre si não prospera. Um reino dividido entre si não prospera. Se você tiver aí uma empresa, meu amigo, e o seu sócio está com guerrinha com você, fecha essa empresa e abre outra, porque não, ou conserta, porque não prospera, vai até certo ponto para cair. Né? É um abismo puxa o outro, pessoas. Então lá tem que ter restituído, a casa tem que estar limpa, essa bagulhada dessas roupas que ninguém usa mais, não serve nem para pão de chão que está poída, certo? Joga tudo fora. Não serve nem para você e nem para os outros. Não dê nada rasgado, usado, mofado para os outros. Quando você faz isso, você está mandando maldição para as pessoas e automaticamente essa maldição volta para você. Tá? Não dê nada que não... é aquele negócio, não lhe traga ao Senhor aquilo que não te custe nada. É exatamente esse versículo. Por quê? Porque a coisa tá lá toda rasgada, toda desfigurada. Aí você vai, não, o que é isso? Dá pro filho do Joaquim. O filho do Joaquim é muito simples, gente. Essa camisa com esse buraquinho aqui, sabe esse buraquinho? Né? Que a minha esposa, quando eu fui no churrasco lá dos bacanas, meu Deus, você não vai com essa camisa, você quer me envergonhar? Essa camisa com esse buraco aí, buraquinho de nada. E o homem tem isso, né? Tem a camisa de estimação, a cueca de estimação, é um problema. Joga a cueca de estimação fora, joga a camisa fora, e quando você dá alguma coisa para uma pessoa, dá o melhor, dá a primícia. Deus, ele se agrada de quando você dá a primícia. Sabe por quê? Porque ele te deu a primícia. Ele te deu primeiro. Olha só para você ver. Que haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, te deu o primeiro, a luz. Entendeu, pessoas? Então, você vai anotar bonitinho, tá? Nome da viúva, nome do órfão, nome do estrangeiro, ok?
nome da noiva e nome do pastor, do rabino. Primícia. Você está em período de experiência nessa grande empresa, que é a grande empresa de doação, né? Jerusalém, Israel, é o menor país do mundo, eu creio que é o menor país do mundo. Mas é o maior país que tem maior milionário. Por que você acha? Por que você acha que nos Estados Unidos, nas universidades, nos hospitais, o nome dos doadores, mais de 90% são de judeu? Por que você acha? Por que você acha que Deus colocou isso no coração do judeu? Porque ele é um doador, ele vai fazer doação de kavaná, de intenção, certo? Que a kavaná, a intenção, seja pura, santa, sem porfia, sem raiva, sem tô dando porque aquele ordinário do José Aparecido criou um negócio lá que agora eu tenho que dar para um órfão, um viúvo. Onde é que eu vou arranjar isso? Se vira. Se vira, vai a caminho, vai olhando, vê se vê um morador de rua. Morador de rua, ele é órfão, ele é estrangeiro, né, que não mora por aí, não nasceu aí, né? E é pobre. Só um morador de rua já é três espécies de seres que está passando a mesma necessidade. Uma viúva, você não conhece uma viúva? Você não conhece, pergunta a sua esposa, a sua nora, pergunta lá no salão de beleza, você conhece alguém que vai casar recente que marcou aí para você aí, o cabelo e tal para o casamento? Procura, se vira. Você não quer ser funcionário de Deus? Gente, isso é o dinheiro. O dinheiro ele vai ser sequestrado, né? E Deus vai colocar ele aqui. Sabe por quê? Deus tem necessidade de fazer isso. E quem te dá o dinheiro é ele. Por isso que tudo que você ganha não é seu, é dele. Porque aí sim, e Deus, ele funciona da seguinte forma. Boa medida, recalcada. Ele coloca, você sacode. Imagine feijão. Aí ficou até a metade. Você soca bem para descer bastante. Põe mais uma medida. Boa medida, recalcada e sacudida. Sacode, sacode, aí desce mais um pouco. Aí você joga mais uma medida, transborda. O que transborda, o que cai no chão não é seu, pertence a Deus. Mas isso é a primícia. A primícia é o contrário. A primícia para Deus não é o que cai. Não é que cai dentro do cesto. Porque os filhos comem de cima da mesa. Mas os cachorrinhos comem o que cai da mesa. Percebeu? Pessoas, meninos e meninas, agradeço a todos. Muito obrigado, Senhor, por ter me dado mais uma vez uma oportunidade. Depois eu vou falar aqui com vocês, tá? Eu vou agradecer a Deus. Baru atah Adonai Melolam, Todo-Poderoso. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos dá sabedoria e nos permite estar ao seu lado e o Senhor ditar tudo isso para mim. Muito obrigado, Senhor. Me coloco na posição de servo, onde quem faz é o Senhor. Tudo é o Senhor que faz. O meu andar, o meu levantar, o meu dormir, o meu sair, tudo pertence ao Senhor. A minha vida pertence, a minha finanças pertence ao Senhor. Ok? Muito obrigado. Deus te abençoe. Anjo que me levou até aqui. Tem isso também na Cabalá. Um anjo que te leva lá. Você não vai lá sozinho. Um anjo que te leva lá, ok? Pessoas, meninos e meninas. Agora eu vou fazer a minha propaganda, né? Eu estava vendo ali, de R$10, 13%, é até bom, base de conta, tá? De R$10, 13% é R$1,30, né? Como aqui no Grupo Vitória é Nossa, eu caridosamente peço a vocês para que vocês me dêem R$1, dessa vez eu vou pedir R$1,30, porque vou falar sobre a doação, certo? A doação ela tem que andar. Se você receber uma doação e ela parar em você, você está amaldiçoado, pessoas. Você não pode prender uma doação. Se você receber uma doação, você tem que doar para outra pessoa. Se você quiser orientar a pessoa, até bom. Mas se a pessoa não for orientada, o problema é dela. Porque conhecimento é pérola, é diamante. Deus dá conhecimento para os seus. Por quê? Paz na terra aos homens a quem Ele, o Eterno, quer bem. Então, veja bem,
Deus quer você bem. Então, quando você receber uma doação, você passa. Então, nós aqui, o Grupo Vitória é Nossa, aqui na voz do José Aparecido, fala que conselho, se fosse bom, vendia. E esse conselho que eu estou dando para vocês é tão bom que eu vou vender. R$ 1,30. 13% de R$ 10, ok? Pessoas, meninos e meninas.